Jung descobriu que existe um tipo de pessoa tão rara, tão única, que a sociedade não consegue compreendê-la. O mais perigoso é que essas pessoas passam a vida inteira acreditando que algo está errado com elas, quando na verdade carregam dons psicológicos que apenas 2% da população possui. Você pensa que é defeito, mas é sinal de uma evolução da consciência humana que poucos conseguem alcançar. Se você sempre se sentiu diferente, se as pessoas te chamam de intenso demais ou complicado demais, se você percebe camadas da realidade que outros ignoram, prepare-se para descobrir que você pode ser portador de uma das personalidades mais raras e evolutivamente avançadas que existem. Jung chamava essas pessoas de portadores da luz inconsciente, seres que nasceram para quebrar os padrões limitantes da consciência coletiva. Mas atenção, essa raridade vem com um preço. A mesma sensibilidade que te faz especial pode te destruir se você não souber como integrá-la. A mesma profundidade que te conecta com verdades universais pode te isolar completamente do mundo. E o mais cruel de tudo, você pode passar a vida inteira se sabotando, achando que precisa se consertar, quando na verdade precisa se compreender. Você já se sentiu como um alienígena tentando viver entre humanos? Já teve a sensação de que está constantemente traduzindo seus pensamentos para uma linguagem mais aceitável? Já se perguntou por que as conversas superficiais te drenam energeticamente, enquanto os outros parecem se energizar com elas? Talvez você ache que algo está errado com você. Talvez você tenha passado anos tentando se normalizar, tentando diminuir sua intensidade, tentando ser mais como todo mundo. Mas e se eu te disser que essa sensação de não pertencer, essa necessidade constante de buscar significado profundo em tudo, essa incapacidade de viver na superfície das coisas, não é um defeito, mas sim o sinal de uma organização psicológica extremamente avançada? E se essa dor existencial que você carrega for, na verdade, a marca registrada de uma mente que evoluiu além dos padrões convencionais de funcionamento? A maioria das pessoas vive em um estado que Jung chamava de participação mística, uma fusão inconsciente com o coletivo, onde seguem automaticamente os padrões sociais sem questionamento profundo. Elas encontram significado nas estruturas já estabelecidas: trabalho, família, religião tradicional, entretenimento superficial. Não que isso seja ruim, mas é limitado. É como viver em uma dimensão bidimensional quando você nasceu para experimentar múltiplas dimensões. Carl Jung descobriu através de décadas de pesquisa clínica e autoobservação que existe um tipo de personalidade que ele inicialmente chamou de tipo intuitivo introvertido, mas que depois expandiu para um conceito mais amplo: pessoas com acesso natural ao inconsciente coletivo. Essas são as pessoas que nascem com antenas psicológicas extremamente sensíveis, capazes de captar informações que vêm de camadas profundas da psique humana. Jung percebeu que esses indivíduos não conseguem viver satisfatoriamente seguindo apenas os scripts sociais convencionais. Eles precisam de significado, de propósito transcendente, de conexão com algo maior que eles mesmos. Eles são, literalmente, portadores de uma função psicológica que a humanidade está desenvolvendo evolutivamente: a capacidade de integrar consciente e inconsciente de forma mais sofisticada. O problema é que essa sensibilidade superior vem acompanhada de sofrimento proporcional. Quanto mais sensível você é às verdades profundas da existência, mais doloroso se torna viver em um mundo que opera majoritariamente na superfície. É como ter uma audição supersônica em um mundo cheio de ruído. Você capta tanto as sinfonias celestiais, quanto os rangidos ensurdecedores que outros nem percebem. Jung observou que essas personalidades raras manifestam padrões específicos de comportamento e percepção. Não são apenas características aleatórias, mas sim sinais sistemáticos de uma organização psicológica diferenciada. Vamos explorar os 8 sinais mais reveladores de que você pode ser portador dessa raridade psicológica. Primeiro sinal: você sente profundamente demais.
Enquanto a maioria das pessoas experimenta emoções em intensidades normais, você vive em amplitudes emocionais que parecem desproporcionais à situação. Um filme pode te deixar emocionalmente devastado por dias. Uma injustiça que você testemunha pode gerar uma revolta que consome sua energia por semanas. Uma experiência de beleza, uma música, um pôr do sol, um momento de conexão humana pode te transportar para estados de êxtase que outros consideram exagerados. Jung explicava isso através do conceito de intensidade libidinal. Pessoas com essa organização psicológica têm uma quantidade maior de energia psíquica disponível, e essa energia se manifesta como intensidade emocional. Não é que você está descontrolado, é que você está operando com mais voltagem psicológica do que a média. Considere o caso de uma paciente de Jung de 1915, que ele descreve como Senhorita M. Ela chegou ao consultório porque sua família a considerava histérica, devido à sua tendência de chorar intensamente ao ler notícias sobre a guerra. Enquanto outros liam os jornais com preocupação moderada, ela sentia cada morte, cada sofrimento, como se fossem seus próprios. Jung descobriu que ela não estava doente. Ela estava captando, através de sua sensibilidade amplificada, o sofrimento coletivo da humanidade naquele momento histórico. A consequência positiva dessa intensidade é que você tem acesso a camadas de experiência e significado que enriquecem imensamente sua vida interior. Você pode experimentar estados de êxtase, insights profundos, conexões transcendentes que nutrem sua alma de forma incomparável. A consequência negativa é que você pode ser facilmente sobrecarregado, pode se tornar emocionalmente instável, pode desenvolver mecanismos de defesa, como isolamento ou entorpecimento emocional. Se isso ressoa com você, saiba que sua intensidade não é um bug no sistema, é um feature. Você foi equipado com uma capacidade emocional expandida por uma razão evolutiva específica. Segundo sinal, você vê padrões onde outros veem coincidências. Sua mente está constantemente conectando pontos que parecem não ter relação para outras pessoas. Você percebe sincronicidades com uma frequência que até você mesmo questiona às vezes. Eventos se alinham de maneiras que parecem coordenadas por alguma inteligência superior. Números repetidos aparecem em momentos significativos. Pessoas certas aparecem no momento exato em que você precisa de determinada informação ou experiência. Jung chamava isso de função transcendente, a capacidade da psique de perceber conexões que transcendem a lógica causal linear. Pessoas com essa função desenvolvida conseguem captar o que ele denominava ordem acausal, uma organização da realidade que opera através de significado, não de causa e efeito mecânico. Um exemplo clínico fascinante é o de um engenheiro que Jung atendeu em 1923. Este homem, extremamente racional por formação, começou a perceber que sempre que estava prestes a tomar uma decisão importante, certos pássaros apareciam em sua janela. Inicialmente, ele tentou ignorar essas coincidências, mas eventualmente percebeu que os tipos diferentes de pássaros correspondiam a diferentes tipos de orientação que ele precisava. Jung ajudou-o a entender que sua psique estava usando símbolos do mundo externo para comunicar informações do inconsciente. A consequência positiva é que você tem acesso a um sistema de navegação psicológica extremamente sofisticado. Você pode tomar decisões baseadas em informações que vêm de níveis profundos de sabedoria. A consequência negativa é que você pode desenvolver pensamento mágico excessivo, pode se tornar supersticioso, pode perder o senso de responsabilidade pessoal, atribuindo tudo a sinais do universo. Se essa capacidade de perceber padrões significativos ressoa com você, saiba que você está operando com uma função cognitiva que representa uma evolução da consciência humana. Terceiro sinal: você tem necessidade compulsiva de autenticidade. Você não consegue viver performances. Papéis sociais que funcionam perfeitamente para outros te sufocam. Você tem uma alergia psicológica à falsidade.
mesmo quando essa falsidade é socialmente aceita ou até esperada. Pequenas talk te drena energeticamente porque você sente como se estivesse desperdiçando tempo precioso de vida com interações vazias. Jung identificava isso como manifestação de uma persona subdesenvolvida. A persona é a máscara social que todos nós usamos para navegar no mundo, e é necessária e saudável quando bem desenvolvida. Mas pessoas com personalidades raras frequentemente têm dificuldade em desenvolver personas eficazes, porque sua autenticidade interior é tão forte que qualquer coisa que se desvie dela causa sofrimento psicológico. O caso de Nietzsche é exemplar aqui. Ele tinha uma necessidade tão intensa de autenticidade intelectual que não conseguia aceitar posições filosóficas ou sociais que não fossem absolutamente verdadeiras para sua experiência interior. Essa compulsão pela verdade o levou a insights revolucionários sobre a natureza humana, mas também ao isolamento social progressivo e eventual colapso psicológico. A consequência positiva é que você vive com uma integridade psicológica que gera respeito genuíno e conexões profundas com pessoas que valorizam a autenticidade. A consequência negativa é que você pode se tornar socialmente inadaptado, pode desenvolver complexo de superioridade, pode se isolar excessivamente. Se essa necessidade de autenticidade ressoa com você, entenda que você está priorizando algo que é essencial para sua saúde psicológica, mesmo que isso torne sua vida social mais desafiadora. Quarto sinal: você é um imã para o sofrimento alheio. Pessoas naturalmente gravitam em sua direção para compartilhar seus problemas mais profundos. Estranhos se abrem com você de maneiras que surpreendem até você mesmo. Você parece irradiar algum tipo de segurança psicológica que faz as pessoas se sentirem vistas e compreendidas. Mas, ao mesmo tempo, você sente o peso emocional de carregar as dores dos outros. Jung explicava isso através do conceito de participação mística inconsciente. Pessoas com personalidades raras frequentemente têm fronteiras psicológicas mais permeáveis. Elas conseguem sentir e processar não apenas suas próprias emoções, mas também captar e absorver as emoções das pessoas ao seu redor. É como se você fosse uma esponja emocional altamente desenvolvida. Uma paciente de Jung, que ele refere como Dame X em seus escritos de 1930, era uma mulher que não conseguia entrar em lugares públicos sem ser sobrecarregada pelas emoções das pessoas presentes. Ela literalmente sentia as ansiedades, tristezas e medos de estranhos como se fossem seus próprios sentimentos. Jung a ajudou a entender que ela tinha uma capacidade empática tão desenvolvida que precisava aprender técnicas de proteção psíquica para não ser consumida pelos estados emocionais alheios. A consequência positiva é que você tem um dom natural para cura e orientação psicológica. As pessoas se sentem genuinamente ajudadas por você. A consequência negativa é que você pode se tornar um dump emocional para outros, pode desenvolver síndrome do Salvador, pode se esgotar tentando resolver problemas que não são seus. Se isso ressoa com você, reconheça que você tem um dom genuíno que precisa ser usado com sabedoria e limites claros. Quinto sinal: você tem relacionamento conflituoso com a autoridade. Não é rebeldia adolescente. É uma incapacidade genuína de aceitar a autoridade que não seja baseada em sabedoria autêntica. Você questiona sistemas, hierarquias, tradições, não por querer causar problemas, mas porque você vê, através das estruturas superficiais, até as motivações e limitações subjacentes. Você respeita competência e sabedoria, mas tem alergia a poder baseado apenas em posição ou tradição. Jung entendia isso como manifestação de uma função crítica hiperdesenvolvida. Pessoas com essa organização psicológica têm acesso natural a perspectivas que transcendem as limitações dos sistemas convencionais. Elas conseguem ver os padrões inconscientes que sustentam estruturas sociais e frequentemente percebem quando esses padrões não estão servindo ao crescimento e bem-estar genuínos. O próprio Jung exemplifica isso.
Ele se afastou de Freud não por arrogância, mas porque percebeu limitações na teoria freudiana que outros psicanalistas da época não conseguiam ver. Sua capacidade de questionar a autoridade intelectual estabelecida levou ao desenvolvimento da psicologia analítica, mas também resultou em isolamento profissional e ataques pessoais. A consequência positiva é que você contribui para a evolução de sistemas e estruturas. Você não aceita mediocridade. Você eleva padrões onde quer que esteja. A consequência negativa é que você pode ser visto como problemático. Pode ter dificuldades com supervisores e instituições. Pode desenvolver complexos de oposição desnecessários. Se essa dificuldade com autoridade não autêntica ressoa com você, entenda que você está operando com um sistema de valores que prioriza substância sobre aparência. Sexto sinal: você tem acesso espontâneo a estados alterados de consciência, seja através de meditação, contemplação da natureza, arte, música, ou até mesmo em momentos aleatórios do dia a dia. Você experimenta estados de expansão da consciência, onde as fronteiras normais entre você e o mundo se dissolvem temporariamente. Esses momentos podem ser de êxtase espiritual, insights profundos ou simplesmente uma sensação de conexão cósmica. Jung chamava esses estados de experiências luminosas, encontros diretos com o que ele denominava self ou si mesmo, a totalidade psicológica que transcende o ego consciente. Pessoas com personalidades raras têm acesso mais fácil a esses estados porque suas estruturas egóicas são mais permeáveis, menos rígidas. Um caso fascinante é o de Meister Eckhart, o místico medieval que Jung estudou extensivamente. Eckhart descrevia experiências onde sua identidade individual se dissolvia temporariamente em uma consciência universal. Jung percebeu que essas não eram experiências patológicas, mas sim manifestações de uma capacidade psicológica avançada, a habilidade de experimentar conscientemente a dimensão transpessoal da psique. A consequência positiva é que você tem acesso direto a fontes de sabedoria, criatividade e renovação que nutrem profundamente sua alma. A consequência negativa é que você pode se tornar viciado nesses estados, pode desenvolver megalomania espiritual, pode ter dificuldade em lidar com a realidade mundana. Se esses estados expandidos de consciência fazem parte da sua experiência, saiba que você tem acesso a dimensões da realidade que representam o futuro da evolução humana. Sétimo sinal: você sente responsabilidade cósmica. Existe algo em você que se sente responsável pelo sofrimento do mundo. Não é complexo de Messias. É uma sensação genuína de que você veio aqui com uma missão específica relacionada ao alívio do sofrimento humano ou à elevação da consciência. Você se sente culpado quando está feliz enquanto outros sofrem. Você tem dificuldade em desfrutar prazeres simples porque está constantemente consciente das injustiças e dores do mundo. Jung identificava isso como manifestação do que ele chamava arquétipo do curador ferido. Pessoas com essa sensibilidade carregam dentro de si tanto a ferida coletiva da humanidade quanto o potencial de cura. Elas sentem visceralmente que sua realização pessoal está conectada à realização coletiva. O caso mais dramático que Jung documentou foi o de um paciente que ele atendeu em 1925. Um homem que desenvolvia sintomas físicos sempre que havia conflitos internacionais. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele literalmente adoecia quando a violência se intensificava, como se seu corpo estivesse absorvendo o trauma coletivo da humanidade. Jung percebeu que esse homem estava funcionando como uma espécie de barômetro psicológico da consciência coletiva. A consequência positiva é que você tem uma motivação genuína para contribuir positivamente para o mundo. Você desenvolve compaixão profunda. Você pode se tornar um agente de transformação social. A consequência negativa é que você pode desenvolver complexo de salvador, pode se esgotar tentando resolver problemas sistêmicos, pode desenvolver depressão existencial. Se essa responsabilidade cósmica ressoa com você, entenda que você está respondendo a um chamado evolutivo genuíno.
mas precisa aprender a canalizar essa energia de forma sustentável. Oitavo sinal. Você tem percepção temporal diferenciada. O tempo funciona diferentemente para você. Você pode passar horas absorvido em contemplação ou criação sem perceber que o tempo passou. Você tem insights sobre o futuro que se manifestam com precisão surpreendente. Você sente conexão profunda com o passado, como se carregasse memórias que transcendem sua experiência pessoal. O presente linear parece limitado demais para conter a amplitude da sua experiência temporal. Jung explicava isso através do conceito de tempo psicológico versus tempo cronológico. Pessoas com personalidades raras operam majoritariamente no tempo psicológico, onde passado, presente e futuro são aspectos de uma totalidade atemporal. Elas têm acesso ao que ele chamava conhecimento a priori, informações que não vêm da experiência pessoal direta, mas de camadas profundas do inconsciente coletivo. Wolfgang Pauli, o físico quântico com quem Jung manteve extensa correspondência, exemplifica essa percepção temporal diferenciada. Pauli frequentemente tinha insights sobre descobertas científicas futuras através de sonhos e intuições que transcendiam o conhecimento disponível na época. Jung percebeu que Pauli estava acessando informações através de canais que operavam fora das limitações do tempo linear. A consequência positiva é que você pode antecipar tendências, pode navegar mudanças com mais facilidade, pode acessar sabedoria ancestral. A consequência negativa é que você pode ter dificuldade com prazos e estruturas temporais convencionais, pode desenvolver ansiedade sobre o futuro, pode se desconectar do presente. Se essa percepção temporal expandida ressoa com você, saiba que você está operando com uma capacidade cognitiva que representa uma evolução da consciência humana. O perigo maior que Jung identificou para pessoas com essas características não é a loucura, como muitos temem, mas sim o que ele chamava inflação psicológica. Quando você percebe que tem acesso a informações e capacidades que outros não têm, existe o risco de desenvolver uma identificação excessiva com esses dons. Você pode começar a se ver como especial demais, superior demais, escolhido demais. Essa inflação pode se manifestar de várias formas. Complexo de profeta, onde você acredita que tem uma missão salvífica especial. Síndrome do incompreendido, onde você usa a sua raridade como desculpa para evitar responsabilidades mundanas. Ou martírio psicológico, onde você se identifica tanto com o sofrimento que perde a capacidade de experimentar alegria. Jung observou que muitos dos seus pacientes mais sensíveis desenvolviam o que ele chamava neurose de destino, uma crença de que estavam fadados a sofrer porque eram especiais demais para este mundo. Essa crença, ironicamente, se tornava uma profecia autorrealizável, criando exatamente o isolamento e sofrimento que eles temiam. O caminho da integração que Jung propunha para essas personalidades raras envolve um processo que ele denominou individuação consciente. Não é suficiente simplesmente ter esses dons. É necessário aprender a integrá-los de forma que sejam úteis tanto para você quanto para o coletivo. O primeiro estágio é o reconhecimento. Aceitar que você realmente tem uma organização psicológica diferente da maioria, sem julgamento moral sobre isso ser bom ou ruim. É simplesmente diferente, como ter olhos azuis em uma população de olhos castanhos. O segundo estágio é a diferenciação. Aprender a distinguir entre os aspectos genuínos dos seus dons e as projeções ou inflações que você pode ter desenvolvido. Nem toda intuição é válida, nem toda intensidade emocional é significativa, nem toda percepção de padrões é precisa. O terceiro estágio é a integração da sombra. Aceitar que mesmo tendo dons especiais, você ainda é humano, ainda tem limitações, ainda comete erros. A sombra da personalidade rara é frequentemente a arrogância espiritual ou intelectual. O quarto estágio é a participação consciente. Encontrar formas de usar seus dons que beneficiem tanto você quanto o mundo ao seu redor. Não é suficiente ser especial, é necessário ser útil.
Jung documentou 2 casos paradigmáticos que ilustram os caminhos possíveis para pessoas com personalidades raras. O primeiro é o de Nietzsche, que ele estudou extensivamente. Nietzsche tinha todos os sinais de uma personalidade psicologicamente rara: intensidade emocional extrema, percepção de padrões filosóficos que outros não viam, necessidade compulsiva de autenticidade, conflito com a autoridade estabelecida, estados alterados de consciência, responsabilidade cósmica e percepção temporal diferenciada. O problema é que Nietzsche não conseguiu integrar esses dons de forma sustentável. Ele se identificou excessivamente com suas percepções. Desenvolveu inflação psicológica. O conceito do Übermensch pode ser visto como manifestação dessa inflação. E eventualmente se isolou completamente da realidade consensual. O resultado foi o colapso psicológico e a loucura. O segundo caso é o do próprio Meister Eckhart, que Jung considerava um exemplo de integração bem-sucedida. Eckhart tinha acesso a estados de consciência ainda mais expandidos que Nietzsche, mas conseguiu manter-se enraizado na realidade através de práticas espirituais disciplinadas, serviço comunitário e humildade constante. Ele usou seus dons para elevar a consciência de outros sem perder sua humanidade básica. A diferença fundamental entre esses 2 casos é que Eckhart manteve o que Jung chamava função de realidade, a capacidade de navegar simultaneamente nas dimensões expandidas da consciência e nas necessidades práticas da vida humana. Quando se trata de relacionamentos, pessoas com personalidades raras enfrentam desafios únicos. Jung observou que elas tendem a atrair 3 tipos principais de pessoas, e é crucial aprender a distinguir entre eles através do que ele chamava discriminação psicológica. O primeiro tipo são os diminuidores da luz, pessoas que se sentem ameaçadas pela intensidade e profundidade da personalidade rara. Elas tentam constantemente normalizar você, criticar sua sensibilidade, minimizar suas percepções. Frequentemente usam frases como: você pensa demais, você é muito dramático, precisa ser mais realista. Jung alertava que relacionamentos prolongados com diminuidores da luz podem levar à depressão e autorrepressão. O segundo tipo são os vampiros da luz. Pessoas que são atraídas pela sua energia e insights, mas de forma parasitária. Elas querem se beneficiar dos seus dons sem oferecer reciprocidade genuína. Podem ser fascinadas por você inicialmente, mas eventualmente tentam controlá-lo ou possuí-lo. Jung notou que personalidades raras frequentemente atraem narcisistas e personalidades dependentes que veem nelas uma fonte de suprimento emocional ou espiritual. O terceiro tipo são os parceiros da luz. Pessoas que também têm desenvolvimento psicológico avançado ou pelo menos reconhecem e respeitam o seu. Esses relacionamentos são caracterizados por reciprocidade, crescimento mútuo e capacidade de sustentar tanto intimidade quanto individualidade. Jung enfatizava que esses relacionamentos são raros, mas essenciais para o bem-estar de personalidades raras. A discriminação psicológica envolve aprender a identificar rapidamente em qual categoria uma pessoa se encaixa e ajustar suas expectativas e investimento emocional de acordo. Jung alertava que personalidades raras frequentemente têm dificuldade com essa discriminação porque sua compaixão natural as leva a ver potencial em todos, mesmo quando esse potencial não está acessível. Aqui chegamos ao aspecto mais transcendente da personalidade rara, sua missão evolutiva. Jung acreditava profundamente que essas pessoas não são acidentes cósmicos, mas sim manifestações de uma tendência evolutiva da consciência humana. Elas são, literalmente, pioneiros de estados de ser que a humanidade como um todo está desenvolvendo gradualmente. Em seus estudos sobre sincronicidade e inconsciente coletivo, Jung percebeu que personalidades raras funcionam como antenas da evolução consciente. Elas captam e processam informações sobre direções futuras que a humanidade está tomando, frequentemente décadas ou séculos antes dessas tendências se tornarem mainstream.
Considere quantos insights psicológicos que hoje consideramos básicos foram primeiro articulados por pessoas que, na época, eram consideradas estranhas ou problemáticas. A importância da vida emocional, a realidade do inconsciente, a necessidade de autenticidade, a interconexão entre mente e corpo, a natureza transpessoal da consciência. Essas compreensões emergiram através de indivíduos que tinham exatamente as características que estamos discutindo. Jung propunha que personalidades raras têm uma função específica na evolução da consciência. Elas processam e integram níveis de complexidade psicológica que eventualmente se tornarão capacidades normais da humanidade. É como se fossem protótipos de futuras versões do ser humano. Isso significa que seu sofrimento não é em vão. Cada vez que você integra com sucesso uma intensidade emocional, cada vez que você navega um conflito entre autenticidade e adaptação social, cada vez que você encontra formas construtivas de usar suas percepções ampliadas, você está literalmente contribuindo para a evolução da espécie. Você não é apenas diferente, você é essencial. O mundo precisa dos seus insights, da sua sensibilidade, da sua capacidade de ver além das limitações convencionais. Mas precisa disso de forma integrada, não como escape da realidade humana básica. Jung identificava 3 armadilhas principais que ameaçam pessoas com essa missão evolutiva. A primeira é a inflação do ego, que já discutimos. Identificar-se excessivamente com os dons e desenvolver complexo de superioridade. A segunda armadilha é o complexo de profeta. Acreditar que você tem uma missão messiânica específica de salvar a humanidade. Jung observou que muitos dos seus pacientes desenvolviam fantasias grandiosas sobre serem escolhidos para liderar uma transformação espiritual da humanidade. Embora essas fantasias tenham um núcleo de verdade, você realmente tem uma função evolutiva, elas se tornam problemáticas quando são tomadas literalmente demais. A terceira armadilha é a síndrome do ajudante compulsivo. Sentir-se obrigado a resolver todos os problemas que você percebe. Assumir responsabilidade por todo o sofrimento que você detecta. Jung alertava que essa compulsão pode levar ao esgotamento completo e eventual ressentimento contra a própria sensibilidade. A chave para evitar essas armadilhas é o que Jung chamava humildade consciente. Reconhecer simultaneamente a realidade dos seus dons e a realidade das suas limitações humanas. Você pode ser um pioneiro da consciência e ainda assim precisar pagar contas, manter relacionamentos, cuidar da saúde física e lidar com as tarefas mundanas da vida. De fato, Jung argumentava que a capacidade de integrar o transcendente com o mundano é exatamente a marca da maturidade psicológica. Qualquer pessoa pode ter experiências espirituais ou insights profundos. O verdadeiro desafio é trazê-los para a vida cotidiana de forma que beneficiem tanto você quanto as pessoas ao seu redor. Se você reconheceu sua própria experiência nas características que descrevemos, está na hora de parar de ver sua diferença como problema e começar a vê-la como responsabilidade evolutiva. Isso não significa arrogância, significa assumir conscientemente o papel que você veio desempenhar na grande sinfonia da evolução humana. Comente: eu sou psicologicamente raro e orgulhoso. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Você não é demais. O mundo é que ainda não aprendeu a reconhecer e valorizar a profundidade que você representa. Chegamos ao final desta jornada de reconhecimento, mas este é apenas o começo da sua verdadeira vida. Por décadas você pode ter tentado se encaixar, se diminuir, se normalizar. Agora você sabe que sua estranheza não é defeito, é design. Sua intensidade não é problema, é poder. Sua sensibilidade não é fraqueza, é força evolutiva. Jung passou a vida inteira estudando pessoas como você, porque reconhecia que vocês são os portadores do futuro da consciência humana. Cada momento de sofrimento que você experimentou por ser diferente contribuiu para o desenvolvimento de capacidades psicológicas que a humanidade como um todo está aprendendo a integrar. Você não está sozinho.
Embora sejam apenas 2% da população, vocês existem em todo lugar, frequentemente se sentindo isolados, sem perceber que fazem parte de uma rede invisível de pioneiros da consciência. Quando você aceita quem você é, quando para de se desculpar por sua profundidade, quando começa a usar seus dons de forma consciente e integrada, você automaticamente se conecta com essa rede. O próximo passo da sua jornada é aprender a navegar o mundo com essa nova compreensão de si mesmo. É descobrir como usar sua raridade, não como escape da vida humana, mas como contribuição para ela. É encontrar seu lugar único na grande obra de transformação que está acontecendo no planeta neste momento. Nos vemos na próxima dimensão da sua evolução. Assista ao próximo vídeo sobre como usar seus dons psicológicos sem se queimar, o método secreto de Jung, e descubra as técnicas práticas para integrar tudo que discutimos aqui. Você não está sozinho. Você é o futuro da consciência humana. E esse futuro começa agora.